O Senhor tem nos dado graça de estarmos cumprindo no mínimo que é o horário. Vamos aproveitar esse tempo para nos achegarmos a Ele, para que possamos estar juntos, né, diante dEle e rogar a Ele que Ele continue ministrando aos nossos corações. Sabe? Queria ler algo com os irmãos, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aleluia, irmão. Um texto tão rico. Certo irmão diz que em toda a Escritura não vamos encontrar algo tão concentrado, que fale de maneira tão densa a respeito da glória de Cristo. Como carecemos, irmãos, nesses últimos dias. Como carecemos conhecer mais o nosso Senhor, compreender quem é o nosso Senhor. Para muitos irmãos, quando você pergunta a ele quem é Jesus Cristo, o irmão sempre começa da cruz do Calvário. Irmãos, não começa na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é uma obra muito grandiosa. É uma obra eterna. Hebreus vai dizer que ele efetuou para nós uma eterna redenção. Mas a palavra vai dizer, o qual é a imagem do Deus invisível. Hebreus vai dizer, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele está na cruz do Calvário, mas Ele está na eternidade. Ele está na eternidade. Ele não é um ser criado, não é um ser temporal. O nosso Senhor Jesus, irmão, com respeito à sua vida, com respeito à sua existência, é alguém que está além do nosso intelecto, além da nossa compreensão. O nosso Senhor Jesus, Ele subsiste de eternidade a eternidade. Quando você vai ler Provérbios 8, ele vai dizer, antes que os montes existissem, ou que Ele fizesse o pó do mundo, eu estava lá. Aleluia. Aleluia. E era o seu prazer. E era as suas delícias. E ele já vai começar a falar do seu propósito. O irmão leu ontem o Salmo 90. Vamos ler só esse, irmãos. Eu não quero me deter, eu nem posso me deter. Mas Salmo 90, no versículo 1. No versículo 2. Perdão.
Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Esse daqui seria a introdução para estudarmos Provérbios 8. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Mas ele não é Deus sozinho. Ou melhor, aqui não está falando de Deus sozinho. Podemos dizer que de eternidade a eternidade, ele é Deus. É Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito. Como é glorioso, irmãos. Como precisamos compreender a eternidade do nosso Senhor Jesus. O poderio do nosso Senhor Jesus. A glória do nosso Senhor Jesus. Então, quando nós olharmos para o tempo, para o momento em que o tempo para cerca de 2000 anos atrás, então os nossos olhos, eles atentam de maneira diferente. O nosso coração se derrete quando compreendemos quem está entre os homens, quem monta o seu tabernáculo entre os homens, quem desce a essa terra, se despojando da sua glória. Não é qualquer ser humano, irmãos. É o Deus da glória. Aquele que habita entre nós. Aquele que está prometido nas Santas Escrituras. Não é um homem corruptível. Não é um homem caído. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. O Deus vitorioso. O Deus eterno. Que num ato de amor e de misericórdia desce a essa terra. Vai até a última condição. Ah, irmãos, como precisamos conhecer o nosso Senhor. Conhecer a sua glória. Conhecer a sua pessoa. Isso vai fazer com que as nossas intenções mudem. Isso vai fazer com que o ouvir a palavra sobre a família mude, irmãos. Porque o Senhor a quem servimos, irmãos, Ele é tão grande. Ele é tão grande, irmãos. Ele é tão grande. Como nesses últimos dias, a igreja tem deixado coisas temporais, coisas corruptíveis, coisas tão pequenas, tomar o lugar que é devido ao Senhor. Colossenses vai falar disso, irmãos. Do lugar que é devido a Cristo. Existe um lugar de centralidade que é devido a Jesus Cristo. Esse lugar também começa na eternidade e ele vai até a eternidade. Mas nesse processo, nesse parêntese chamado tempo, o Senhor, por amor também, nos inclui nesse grande propósito, nesse grande chamamento, que é de dar ao seu Filho glória, que é aquilo que ele desejou na eternidade. Ah, irmãos, nós fomos colocados nisso, nesse grande chamamento. Esse grande chamamento diz respeito a Cristo, a tudo por Ele e tudo para Ele. Ele o centro, Ele a fonte e Ele o alvo. Ah, irmãos, que nessa manhã nós tenhamos isso em mente. Vamos ter um período de louvor? Irmão, Deudo, vamos ter um período de louvor? Então vamos adorar o nosso Senhor, irmãos.